Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vindes ao Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta. Eu sou a Thaís Bernardes e hoje a gente vai falar sobre direitos humanos e violência contra a mulher, mais especificamente contra a mulher negra. E para falar sobre esse assunto, recebo hoje aqui no estúdio 3 convidadas. Eu começo as apresentações com Mona Lisa Alves, que é a subsecretária de Enfrentamento à Violência contra a Mulher na Secretaria Municipal de Políticas e Promoção da Mulher. Mona Lisa também é cofundadora do Instituto Migração, Gênero e Raça, o IMIGRA, que tem como objetivo promover a inclusão socioeconômica das pessoas em situação de vulnerabilidade. Seja muito bem-vinda, Mona Lisa. Obrigada, Thaís, pelo convite. Um prazer estar aqui no Câmara Rio Especial Notícia Preta. Eu recebo também a Bruna Sotero, que é pesquisadora e articuladora da Rede de Observatório da Segurança, instituição constituída por 8 organizações de 8 estados brasileiros e conectadas com um objetivo, que é monitorar e difundir informações sobre segurança pública, violência e direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui no programa com vocês. E a nossa terceira convidada é a Mônica Sacramento. Ela é coordenadora programática da ONG Crioula, que é uma organização que atua na defesa e promoção dos direitos das mulheres. Atualmente, Mônica coordena projetos que articulam ações voltadas para a formação e mobilização de lideranças e ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Seja muito bem-vinda, Mônica. Obrigada, Thaís. É um prazer para a Crioula estar aqui discutindo um tema tão importante. Antes de começar a conversa, a gente vai assistir uma pequena matéria que traz alguns dados bem importantes sobre essa realidade que, infelizmente, faz parte da vida de muitas mulheres. 4 mulheres foram mortas por dia no Brasil no primeiro semestre de 2022. Foram 699 feminicídios só até metade do ano. As mulheres negras são a maior parte das vítimas, representando 62% dos casos. Esses dados fazem parte de um levantamento feito pela Anistia Internacional, que avalia a situação dos direitos humanos no Brasil. Já a Rede Observatórios de Segurança registrou 2.423 casos de violência contra a mulher em 2022. São Paulo e Rio de Janeiro têm os números mais preocupantes, concentrando quase 60% do total de casos. A pesquisa foi realizada em 7 estados brasileiros e apontou que o Rio de Janeiro teve uma alta de 45% de casos de violência contra a mulher. Já quando o tópico é violência sexual, os números praticamente dobram, registrando crescimento de 92% no ano passado. E quando a gente vê que esses crimes, de feminicídio, 62% são cometidos contra mulheres negras, será, gente, que em algum momento a gente se para e faz essa questão? Será que o racismo, de fato, tá sendo combatido da maneira como deve ser em nossa sociedade? Aí eu trago essa pergunta para você, Mona Lisa. Quais são as ações que hoje a gente tem ou não tem, ou deveria ter, para de fato combater o racismo, para de fato a gente não ter esse número alarmante, de casos de feminicídio contra mulheres negras? O que as instituições, o governo, o Estado, o município, o que a gente está fazendo e o que a gente não está fazendo e deveria ser feito? Bom, Thaís, excelente pergunta. Eu acho que é uma pergunta que, inclusive, desencadeia várias teses e, enfim, várias dissertações. Mas eu acho que se a gente quiser direcionar a resposta, a gente tem que lembrar que o racismo ele é estrutural. E o racismo, ao ser estrutural, ele se imiscui com outras questões. Então, a gente não pode tirar a misoginia, o machismo dessa equação que vai refletir, sobretudo, nas mulheres negras, E aí é importante a gente dizer que, como serviço público municipal, o que se pretende fazer, e é o trabalho que a Secretaria da Mulher do Rio de Janeiro faz, sob a liderança da nossa secretária Joyce Trindade, é promover maiores frentes de recebimento dessas mulheres. Então, o que nós fizemos nos últimos 3 anos foi possibilitar que mulheres tivessem a possibilidade de ser acolhidas nos nossos equipamentos. Então, nós saímos de uma secretaria que tinha 4 equipamentos para 21 equipamentos em 1 ano e meio de gestão,
com a intenção de ter diversas portas para que as mulheres consigam acessar os serviços, né? A nossa secretária sempre diz que informação salva vidas. Então, a possibilidade de ter um serviço que é na sua rua, como são as salas da Mulher Cidadã, por exemplo, facilita com que aquela mulher chegue e obtenha informação. Hoje, a maioria dos casos que nós atendemos, eles não são diretos fruto da violência, eles são fruto de uma informação. Eu vim aqui hoje porque eu quero saber como é que eu faço para tirar foto do celular, que é uma das nossas oficinas que faz muito sucesso. E a partir do entendimento de que aquela mulher está em situação de violência, é que a gente consegue inseri-la na rede, fazer com que ela tenha um acompanhamento, um acolhimento devido. Eu acho que ainda falta muito para a gente fazer, né? A gente não consegue estar nos 162 bairros do município do Rio de Janeiro, mas eu acho que a possibilidade de dizer nós estamos aqui, nós temos o serviço, nós vamos acolher você, independente da denúncia, é o trabalho que a gente tem se proposto durante a nossa gestão na Secretaria da Mulher. E quando você fala sobre informação, é importante a gente ressaltar que feminicídio é um crime de ódio. Isso também é uma informação relevante que a gente precisa trazer. Feminicídio é crime de ódio. E aí, nesse ponto, eu venho para você, Bruna, porque eu queria saber de você, entendendo que o feminicídio é um crime de ódio, se você acredita que o conservadorismo que a gente tem vivido aí nos últimos anos, se isso impulsionou, de alguma forma, o aumento desse crime, se a gente pode fazer uma relação também desses 62% das vítimas serem mulheres negras com esse conservadorismo que a gente viu avançar nos últimos tempos. Sim, sem dúvida, sim. É uma resposta muito complexa, né? Não tem como a gente reduzir a um único fator, porque são, como a Monalisa falou, são diversos caminhos que trazem essa mulher para a cena da violência, né? A gente costuma falar que a violência contra a mulher é uma violência escalada, né? Um ciclo de violência, né? E principalmente o feminicídio, é possível ver sinais muito antes de que aquilo pode acontecer. Então, por isso a importância, né, das políticas de prevenção, das políticas públicas voltadas para a mulher. Então, quando a gente fala que o feminicídio é um crime de ódio, ele é direcionado à mulher, né? A mulher morre pelo fato dela ser mulher, a gente está falando também de que a maioria das mulheres que morrem dentro de casa, morrem no seu ciclo mais pessoal, né? Os dados remetem justamente a maior parte das vítimas são vítimas, né? Os seus algozes, na verdade, eles são seus companheiros, seus ex-companheiros, seus pais, suas mães, enfim, são pessoas dentro do seu ciclo familiar. Então, a gente reduzir essa questão, né, só essa coisa da misoginia, é muito complexo. Então, eu acho que as pessoas estão rompendo com as mulheres, principalmente, estão rompendo com esse ciclo de violência, né, ao ir denunciar, ao procurar canais de denúncia, mas também a publicização, né, desses casos. Hoje em dia a gente vê muito mais notícias sobre violências contra a mulher. Não há um dia que você não abra um jornal e você não tenha uma notícia, né? E isso acaba sendo um motor, né, de revolta, um motor de mobilização para que uma mulher que também sofra essas violências, ela possa procurar. Além disso, né, nos últimos anos a gente vê que tem uma questão disso virar crime, isso virar política pública. Então, não só, né, os órgãos, a prefeitura, né, suas secretarias, mas as polícias também, né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, as DEANs, que as mulheres podem procurar para fazer as denúncias sobre esses tipos de crime. Então, eu acho que, na verdade, hoje em dia são vários fatores, né? A gente pode aí elencar várias outras coisas, né, como não só a misoginia, mas também a crise financeira, né, que muitas mulheres ficam dependentes desses homens. Também a facilidade, né, que nos últimos anos a gente tem no alcance das pessoas com armamentos. Então, acho que tudo isso potencializa essa violência. E o que a gente está falando aqui é muito sobre informação, né? Sobre o conhecimento, assim. Quando você identifica que aquilo ali é uma violência, porque muitas vezes não é óbvio, né? As mulheres não conseguem identificar, porque existem diferentes tipos de violência. Eu acredito que daqui a pouco a gente vai falar sobre esses diferentes tipos de violência. E tudo isso passa
pela informação, a partir do momento que eu entendo o que é, e aí depois eu procuro o que eu faço com essa informação que eu obtive. E aí, vindo para você, Mônica, queria saber como que a ONG Crioula trabalha, tanto nesse sentido da informação, né? E também qual é a relação que vocês têm com outras instituições, até com os poderes públicos, como que é essa relação de vocês? Bom, então a Crioula é uma instituição que existe há 30 anos, né? Acabamos... Em 2022, completamos 30 anos. Fundada e dirigida por mulheres negras que, no campo da saúde, não só no campo da saúde, se insurgiram de maneira coletiva para criar melhores e lutar por melhores condições de vida para mulheres negras e para enfrentar as múltiplas violências às quais as mulheres negras são submetidas, né? Não só a violência doméstica, mas a violência sexual, a violência política, a violência no campo da saúde, no campo da educação, enfim, em todos os campos da vida em sociedade. Crioula se apoia e se constrói a partir de 3 pilares, né? Um dos pilares é a formação política para as mulheres, porque nós entendemos essas mulheres, mesmo aquelas que sofrem violência, como mulheres potentes e como mulheres que são capazes de refletir sobre as suas realidades, mas também operar mudanças estratégicas para romper com as situações e os ciclos de violência. Então, olhar para essas mulheres, para as mulheres que são vítimas, mas também para as mulheres que são apoiadas por outras mulheres, nessa perspectiva da formação política. Um outro pilar se estrutura a partir de ações de incidência política. Então, no diálogo com essas mulheres e com a formação e o contato com essas mulheres, são produzidos dados, que são outro pilar, né? Então, tem a ver com a informação, tem a ver com a possibilidade de acrescentar ao que está sendo colocado pelas agências de pesquisa, pelas outras organizações, o dado e o público, o foco prioritário para essas mulheres negras. Não só mulheres negras cis, como mulheres negras travestis e trans. Então, de uma certa maneira, a produção de dados repercute na ação política e no diálogo tanto nacional como internacionalmente. Então, um trabalho sistemático de advocacy que Crioula realiza. Então, nesse sentido, de maneira cíclica, formação, produção de conhecimento e advocacy vão costurando as ações de Crioula e compondo aí uma rede bastante grande, bastante conhecida de enfrentamento à violência contra as mulheres. E a violência nesse sentido mais amplo, né, das violências e dos feminicídios também, os diretos e os indiretos, né? Sim, e aí falando das violências, eu vou trazer aqui uma pergunta para as 3, para a gente poder trocar entre a gente, porque muitas vezes quando a gente traz esse tema violência contra a mulher, automaticamente a gente pensa em agressão física. Sim. E não é só isso, né? Existem diversos tipos de violência contra a mulher. Existe violência política, que a gente, né, vem falando cada vez mais nos últimos tempos, que a gente precisa, de fato, falar. E eu queria trazer aqui para vocês quais são esses tipos de violência e por que é tão difícil identificar, às vezes, a gente mesmo. A gente não identifica que aquilo ali é um tipo de violência, a gente normaliza. Porque sempre foi assim? Porque, sei lá, eu via meu tio fazendo com a minha mãe. Porque é um jeito de falar. É só um jeito de se expressar, né? Como que a gente identifica e o que a gente faz uma vez que a gente identificou, quando a gente vê que alguém próximo da gente não identificou, né? Muito interessante, Thaís, quando você traz os diferentes tipos de violência, né? A Bruna trouxe na fala dela uma palavra muito importante, que é o ciclo da violência. Então, a gente pode escalonar esse ciclo, começando pela violência psicológica que todas nós mulheres já passamos em alguma situação. Essa é mais sutil, porque a nossa sociedade, como é uma sociedade machista e misógina, a gente acaba reproduzindo certos comportamentos e certas culturas. Então, é isso que você falou, né? Eu vi acontecendo, logo isso é normal. Então, a psicológica ela é a mais complexa da gente identificar. E aí você vai escalonando para a violência patrimonial,
para a violência política de gênero, para a violência física e o feminicídio, que é o último ato. Perceba, a gente passa por vários tipos de violência até o feminicídio. Qual é a grande possibilidade que nós temos? Ter a informação para que a gente consiga alertar as nossas. E aí esse papo do alertar as nossas, ele também é complexo, porque eu estou falando de uma realidade que não é o meu relacionamento, que é o relacionamento como eu vejo o relacionamento do outro. Então isso é muito sensível. E nós, mulheres, a gente agora, a nossa geração, né, e as gerações que estão vindo agora, tem muito acesso à informação. E aí o acesso à informação hoje tem possibilitado que a gente veja mais casos, né, de violência contra a mulher. Por quê? Se fala sobre isso. Se a gente pegar uma linha do tempo de como é que a gente começou a falar da violência contra a mulher, a gente começou a falar da violência contra a mulher porque a física é notada. Se a gente pensar num aspecto mais amplo, né, e mais simplificado, a violência física ela é notada. É o olho roxo, é a boca roxa, é o braço quebrado, enfim, perna quebrada, outras coisas, né? Você consegue visualizar. Então, ela foi o ponto de partida. E depois dela, obviamente, implementação da Lei Maria da Penha, todo o trabalho do movimento de mulheres que foi feito para que a pauta fosse reconhecida e respeitada, faz com que hoje a gente consiga escalonar as violências e ver que existem outras violências até a violência física. Então, acho que isso é importante da gente estar falando dessa diferença, né, da violência, que o físico ele pode ser o ato final, ele não necessariamente vai ser o ato inicial, ou pode ser o ato inicial, isso de caso para caso. A gente vai continuar esse papo no próximo bloco e agora a gente vai para um breve intervalo. Câmara Rio Debate volta já já. O Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta está de volta e hoje falando sobre direitos humanos e violência contra a mulher, mais especificamente contra a mulher negra. A gente estava falando aqui, né, sobre esses diferentes tipos de violência e sabe o que eu pensei? Eu lembrei de como historicamente o corpo, né, os nossos corpos, os corpos negros, muitas vezes pertenciam, entre muitas aspas, ao outro, né? E eu queria trazer isso aqui para você, Mônica, para você, Bruna, também complementar, como que a história dos nossos corpos, entre aspas, pertencentes ao outro, pode refletir nesse cenário que a gente vê hoje com uma maioria de violação de direitos humanos das pessoas negras, né? E também essa violência contra a mulher. Eu acho que, para falar da história dos nossos corpos, a gente tem que falar também da construção histórica da sociedade brasileira, não é? Então, desde a sua origem, ela se estrutura e se organiza a partir de uma lógica ideológica que se modifica a cada época, a cada ciclo histórico, mas que se mantém perversa, se mantém, enfim, continuamente produzindo violências. Então, a gente está falando especialmente do racismo patriarcal cis-heteronormativo. É um país que se organiza a partir da lógica racista, também ancorada e determinando pela lógica patriarcal como é que se lidam com esses corpos. Corpos cis de mulheres e corpos trans de mulheres. Então, essa lógica ancora a sociedade brasileira. E é exatamente por isso que o racismo patriarcal cis-heteronormativo, ele se dá e se consolida na estrutura, mas ele se consolida nas instituições, na maneira como as pessoas que constituem as instituições se organizam, na maneira como as instituições organizam as suas práticas, transmitem informações, divulgam dados. Então, essa lógica é a lógica que rege as relações societárias brasileiras. O movimento negro e o movimento de mulheres negras tem intensamente, de maneira contínua, a Crioula como uma das organizações que compõem, até pelo seu tempo de existência,
tem vocalizado de maneira megafônica as injustiças que estão colocadas nesse modo de operar o Estado brasileiro. Então, estávamos falando de violências e falamos especialmente da violência doméstica, essa que se dá na interpessoal. Mas se a gente considerar a violência que acomete mulheres negras na hora do parto ou na hora do processo gestacional, e que se dá dentro de uma instituição que tem protocolos, que tem a Política Nacional de Saúde da População Negra, tem um país onde se tem o Estatuto da Igualdade Racial. Então, a gente também observa que essas violências, elas vão se dando não só em escala, não é? Então, do núcleo ou da célula familiar, mas também para os outros grupos, então, dentro das comunidades, com o impedimento, por exemplo, de ir e vir em territórios militarizados, o constrangimento de defensoras de direitos humanos, jornalistas, ambientalistas, ao exercitar e garantir direitos de liberdade de expressão, aos ataques, às violências que são dirigidas a comunicadoras negras, que têm aumentado enormemente nos últimos anos, em função do conservadorismo. E por aí poderíamos falar inúmeras outras violências. Então, acho que o ataque ou o enfrentamento às violências, né, às quais estão submetidas e que essas mulheres negras experienciam cotidianamente, e de uma maneira intergeracional, porque o racismo patriarcal cis-heteronormativo não poupa nem meninas e nem mulheres, estejam elas na primeira infância ou estejam elas na idade, na terceira idade, ou seja, é cíclico, é repetitivo, é cruel e trata e vê essas mulheres da maneira indigna, negando e privando-as de cidadania. Então, enquanto a gente não conseguir também olhar para esse modelo que se coloca e imaginar um futuro sem racismo, imaginar um futuro onde corpos de mulheres cis e trans poderão exercer seus direitos humanos, direitos culturais, direitos de crença e liberdade de expressão, sem que sejam constrangidas cotidianamente, que é o que acontece com mulheres negras, por exemplo, no exercício da sua prática religiosa. Sim. Né? Então, veja como esse modelo vai colocando e sofisticando o tipo de violência para cada situação. Sim, e pode complementar. Um outro ponto que eu acho muito importante também, a gente está falando aqui, né, de violência física, violência psicológica, ela trouxe, né, a violência do corpo, né, na hora do parto, enfim, mas eu acho que tem um outro tipo de violência que molda muito o comportamento da mulher desde que a mulher é criança, que é a violência sexual, né? Quem nunca escutou de sua mãe, de sua avó, olha, você não pode andar quando algum homem quando você está passando pela rua, algum homem mexe com você, algum homem fala alguma coisa, né? Aquilo ali também é violência. Né? Então, assim, a trajetória das mulheres, ela é sempre moldada por algum tipo de violência. Quem nunca foi assediada na rua? Sim. Então, assim, a gente tem que ter em mente, né, grandes violências, né, o quão sério, o quão perigoso, né, são esses ciclos de violência, mas esses ciclos de violência sempre estão, né, no contexto de quando você nasce mulher. Quando você nasce mulher, quando você se torna mulher, né, no caso das trans também, você está trazendo para si esse ciclo de violência, né? Que justamente puxa essa coisa do patriarcado, do racismo, né? E eu acho que sobretudo contra mulheres negras, isso é muito, muito visível, né? E aí como a gente vai se moldando durante a vida, né, para esses comportamentos que vêm do outro, não vêm de você. Então não importa o que você vai estar vestindo, como você vai falar, o que você vai fazer. Né? Isso parte do outro, o outro se acha no direito de fazer isso que não tem. Então, a importância da gente estar trazendo para cá, para esses ambientes também, esses debates. Sim. Mônica, você quer complementar? Porque eu só gostaria de reforçar a presença da raça informando gênero. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar que essa estrutura racializada, então, não só porque você é mulher. É claro que as mulheres de todos os outros grupos raciais são penalizadas exatamente pela lógica do patriarcado. Mas é especialmente sobre as mulheres negras
em função dessa lógica da hipersexualização, da desqualificação do seu corpo, da não cidadania, né, da não inclusão nos processos democráticos que se dão também à perpetuação dessas violências. Então, é inexplicável 62%, é inexplicável 70% das mulheres estarem em insegurança alimentar, são famílias negras, né? Então, isso é preciso pensar e olhar para essa discussão com essa perspectiva, raça informando e gerenciando essas situações sociais. E ouço dizer que é raça informando o gênero que informa o território, porque quando a gente faz uma análise territorial da onde estão esses dados, nós vamos chegar nos bairros mais vulneráveis e periféricos, né? E aí isso significa que aonde está a maioria da população negra no nosso território, se a gente fizer esse recorte no município do Rio, no estado do Rio, a identificação e a sinalização, ela vai também trazer o território como um dos dados, que também significa, porque significa que aquele território reproduz uma violência que talvez nem aconteceria naquele território em outras condições históricas e estruturantes, né? Sim, Não aí a estruturantes. gente vê a importância das pesquisas e dos dados muitas vezes para comprovar algo que a gente já sabe, que a gente vivencia. Mas é muito importante a gente ter esses dados. E aí eu trago um outro ponto, que é, você falou das mulheres trans. Quantas pesquisas a gente tem com esse recorte? Não é? Bruna, a gente precisa ter cada vez mais pesquisa, investimento em pesquisa, justamente para a gente identificar esses cenários, para ir além do que, elas estão, né, aí falando e verbalizando. A gente precisa também investir em pesquisa como uma forma de combater todos os tipos de violação de direitos humanos. Aí eu vou além, né, da violência contra a mulher, mas a gente precisa de pesquisa, de número, de dado para combater violações de direitos humanos? Sem dúvida. Um dos nossos trabalhos, né, um dos nossos focos, um dos nossos objetivos na rede de observatório é fomentar a criação de novas políticas públicas ou a consolidação de políticas públicas já existentes, sobretudo fornecer dados para os próprios governos que muitas vezes não têm, né? Nós da rede coletamos dados que não são produzidos pela própria polícia, né? Como os números que a gente tem de linchamento, de chacinas, né? E quando você fala da população trans, a nossa metodologia traz a população trans para dentro da violência contra a mulher, né? Então, dentro do indicador de violência contra a mulher, a gente tem registros sobre transfeminicídios, sobre violência contra mulheres trans, entendendo que a gente está falando de mulher, né? Não é só a pessoa que nasce mulher, mas a pessoa que torna-se mulher. Então, a importância de colocar os transfeminicídios, né, violência contra a população trans, dentro de violência contra a mulher, a gente está englobando, né? Acho que é importante agora a gente entender que é uma população só, né? A gente está falando da mesma política, dos mesmos direitos, né? E, enfim, a gente está aqui falando sobre exatamente sobre trazer dados, né? E não só a gente, né? Tem outros grupos de pesquisa que fazem isso, mas trazer dados para fomentar e estar sempre trocando, né? Junto com os órgãos do governo. É importante dizer que um dos primeiros trabalhos que nós fizemos aqui na Secretaria da Mulher do Rio de Janeiro foi o mapa da mulher carioca, porque era exatamente isso. Quem são essas mulheres? Aonde essas mulheres cariocas estão? E a nossa primeira prerrogativa foi fazer uma coisa de olhar para dentro, né? É redundante, mas é isso mesmo, que é pegar os dados da prefeitura e analisar com recorte de gênero. E a partir dali a gente uniu aos dados de segurança pública e chegamos ao que a gente chama de cinturão de enfrentamento à violência, que é a expansão dos nossos equipamentos no território hoje. Então, hoje nós fazemos um cinturão que começa no centro da cidade, passa pela Zona Norte e chega até a mais profunda Zona Oeste. Por quê? Lá estão os dados de maiores índices de violência contra a mulher. Então, eu acho que a importância dos dados é também olhar para esse dado com um olhar de interesse sobre a pauta. Porque não adianta ter o dado pelo dado, né?
Você precisa fazer uma gestão olhando o dado a partir da sua fonte de interesse. Então, essa experiência, né, convoco a todos e a todas para pesquisarem lá nas nossas redes sociais, secretariadamulher.rio, para acessarem o mapa. O mapa está disponível para todo mundo. A segunda edição, inclusive, nós fazemos um recorte específico para a população de mulheres trans, porque era um dado que a gente não tinha trabalhado na edição anterior. E em agosto agora de 23, tomara que a gente consiga lançar a terceira edição com mais dados atualizados e fomentar novas políticas. Meninas, a gente está chegando na reta final aqui do nosso papo, então vou passar a palavra para você, Mônica, e já pedir também as suas considerações finais. Bom, então muito obrigada, né? É sempre bom conversar e trocar com essas mulheres brilhantes também. Acho que é importante, né, e aí recuperando algumas questões, é importante a gente compreender o papel estratégico, né, não só das organizações da sociedade civil, como de comunicadoras, como de televisões, como também de pessoas que estão nas instituições, né, e ocupando cargos nas secretarias, no sentido de qualificar os dados, né, buscar também instituições que produzam dados, né, então, especialmente, a ausência de dados identificada pela população trans, né, que se refiram à população trans, tem estado sob a responsabilidade da produção de organizações trans do nosso país e também do Rio de Janeiro, que, na ausência dessa produção, realizam pesquisas sobre o seu público e também informam também esses diferentes órgãos. Então, além da produção de dados, e aí já encaminhando para a finalização, importante compreender a relação direta entre produção de dados e proposição de políticas públicas. E isso só se faz com metodologias, né, consistentes, os olhares, né, e um rigor para o que se quer de fato transformar, mas é preciso também que a gente invista em processos de monitoramento dessas políticas, para a gente poder avaliar o que deu certo, o que não deu, o que foi implementado. E, sobretudo, que a gente consiga discutir o orçamento disponível para a implementação dessas políticas, né? Porque, senão, estaremos dando 2 passos para frente, mas também retroagindo 10 passos. E a cada nova entrada e a cada dia, ou a cada março de comemoração do mês da mulher, a cada julho, falando da mulher negra, latina e caribenha, estaremos aqui reunidas, reclamando e denunciando com toda a legitimidade, reconhecendo o que foi feito, mas ainda falando de uma distância muito grande em relação à implementação dos direitos humanos de uma maneira mais ampla e com dignidade. Então, penso que esses pontos precisam estar ampliados na nossa sociedade e vocalizados. É preciso exigir essa implementação, o monitoramento, a consequência dessas políticas que são feitas e, sobretudo, pensar a possibilidade de dignidade, de oferecer dignidade para a qualidade de vida dessas mulheres negras que estão nos territórios, todas elas. Então, acho que esse seria a minha questão final. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bruna, suas considerações finais. Não, agradecer primeiramente o convite, né? E isso que a Mônica trouxe, a gente tem uma sociedade civil muito forte, né? Tanto no Brasil, mas sobretudo no Rio de Janeiro. E é o que ela falou, né? Esse trabalho constante de estar monitorando, de estar vendo o que foi feito a partir dos dados que nós produzimos é sempre importante, mas não deixar também a produção de dados. A gente está sempre de olho no que está acontecendo, principalmente a metodologia da rede de observatórios, que é uma metodologia que a gente utiliza as fontes de informação disponíveis para toda a sociedade, consolida isso, né? E traz isso em forma de dados. E eu acho que isso é sobretudo muito importante, porque é o que está na mão da população, a gente traz com forma de estudo, né? Sobretudo agradecer a presença, conhecer você, foi muito bom estar aqui trocando com vocês e foi muito rico. Obrigada. Obrigada, Mona Lisa. Eita, vamos lá. Vou pensar aqui em algumas coisas que eu não posso deixar de falar. Primeiro,
agradecer pelo convite, agradecer à TV Câmara por esse convite. Eu acho que o mais importante que eu não posso deixar de falar são dos nossos serviços, né? Então, você, mulher que está nos assistindo, por favor, procure as redes sociais da Secretaria, secretariadamulher.rio. Lá nós falamos não só do acolhimento e do enfrentamento à violência, mas também dos nossos programas sociais, né? E quero aqui citar o Cartão Mulher Carioca e o Cartão Mulher Carioca Órfãos do Feminicídio, que é um auxílio emergencial para que a mulher possa sair da violência. Então, eu acho que isso também é uma coisa que tem que ficar clara. Quais são as saídas? Estou em situação de violência. Como eu saio da violência? Né? E eu acho que o primeiro ponto é buscar ajuda e informação. Então, a Secretaria da Mulher tem aí 21 equipamentos espalhados pelo município do Rio de Janeiro. A inclusão dos nossos benefícios é feita pelas Casas da Mulher Carioca e também pelos centros especializados de atendimento à mulher, que estão sob a nossa gestão. Então, é isso. É dizer que informação salva vidas e enfrentamento à violência tem saída. Então, agradeço muito estar aqui com vocês e obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, Monalisa. Eu gostaria de agradecer a presença de todas vocês e de vocês de casa que assistiu o nosso programa, que esteve com a gente hoje. Obrigada pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais, em câmara.rio. O Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.